Pronto, professora, já estamos gravando. Boa noite a todos. Fico muito feliz dessa aula hoje. Fiquei muito feliz com a participação no curso de turismo. Acho muito importante para vocês, futuros turismólogos, né? É, poder compreender, saber como passar para os visitantes, para as pessoas que vocês vão atender na profissão de vocês, o valor da gastronomia como fator dentro do turismo, né? Dentro dessa experiência do turismo. E para a gente começar a falar um pouco dela, a gente tem que buscar as raízes da gastronomia, né? Um pouco da história, como foi que a gente chegou na gastronomia que a gente tem hoje, tá? Então, a nossa primeira aula, eu vou trazer um pouco para vocês da história, né? De como a gente começou, os padrões gastronômicos, a importância da cultura, porque a gastronomia ela é o reflexo da cultura de um povo, ela é o reflexo, ela conta a história, ela conta a história de um povo, a maneira como você se alimenta, ela conta a sua história. E os padrões alimentares que nós conhecemos, né, que nós vemos hoje em dia, na atualidade. Pode passar, Renato. O que é a gastronomia? Muitas vezes as pessoas, é culinária, é a mesma coisa. Não é. Culinária é quando você está lá na sua casa, fazendo a sua comida do jeito que você quer, como você aprendeu, como sua mãe lhe ensinou. A gastronomia não. A gastronomia, ela envolve técnicas, ela envolve ciência, ela envolve o pensar na melhor forma de aproveitar aquele alimento, principalmente hoje em dia, que todo o enfoque nosso é a questão da sustentabilidade. Então, se busca cada vez mais aproveitar 100% um alimento. A gastronomia, ela engloba tudo isso. Ela é o aprimoramento de todas as técnicas, para que você tenha um melhor aproveitamento do alimento, no sentido da digestibilidade para você, para que ele seja mais saudável, para que ele seja mais digerível e que a gente consiga aproveitar o alimento 100%, no sentido de muitas vezes aproveitar a casca, a semente, o conteúdo total do alimento, né? Eu trouxe esse conceito para vocês, falando também da questão da relação da cultura, porque a gastronomia, ela remonta à cultura. A maneira como um povo se alimenta conta a história desse povo. Quantas vezes nós não ouvimos histórias que a pessoa bota uma coisa na boca e ela se lembra de uma passagem dela da infância, ou ela se lembra de uma viagem, de uma coisa boa na vida dela, ou às vezes de um momento ruim. Se você chegar na Itália, por exemplo, e for falar da questão da polenta, as pessoas ficam tristes, porque se comia muita polenta lá, na época da guerra, que só tinha polenta. Então, para eles, é um alimento que representa tristeza. Então, o alimento, a gastronomia, a forma como que a pessoa come, o que ela come, está intrinsecamente ligado à vida dela, à cultura dela, ao que ela pensa, ao que ela acredita, né? E existem, né? Volta o slide anterior, Renato, por favor. E existem também essa forma, nesse conceito um pouco ampliado, que faz até com que vocês entendam melhor a questão da preparação dos alimentos. A gastronomia, ela começa no momento que você está escolhendo. Quando você está escolhendo, existem técnicas de você escolher o melhor alimento. O alimento da estação, qual que está mais maduro, qual que eu vou ter um aproveitamento melhor. Então, ali já é uma técnica gastronômica. Você saber escolher, porque muita gente faz compras e não sabe, né? A questão da apresentação da estética, a valorização do visual no prato. A gente fala, nós comemos primeiramente com os olhos. Então, a estética do prato é muito importante. É muito importante você chegar e pegar aquele prato vistoso, aquele prato colorido, aquele prato bem montado. A questão da cultura e da tradição. A gastronomia, ela representa principalmente os costumes regionais. Nós, brasileiros, temos um país de dimensões continentais.
A cultura do norte é diferente, a cultura gastronômica do norte é diferente do nordeste, é diferente do sudeste, é diferente do sul, porque nós somos um país enorme. Se você chegar lá em Santa Catarina, o povo não sabe o que é Buriti. Nunca viu Buriti, de tão grande que é. Da mesma forma que tem gente aqui no Nordeste que nunca viu um pinhão do Paraná. Porque nós somos um país enorme. Então, cada lugar que tem a sua cultura gastronômica diferente. A ciência dos alimentos, a questão das transformações químicas quando acontece no alimento, quando você esquenta e você muda as propriedades. Se você for pegar uma carne e comê-la crua, é totalmente diferente quando você aquece a carne, quando você cozinha ou quando você sela a carne. A digestão dela é diferente. Por quê? Porque você mudou as propriedades químicas desse alimento. E a questão, como eu acabei de falar, da sustentabilidade da ética alimentar. Cada vez mais, o mundo hoje gira em torno da questão da sustentabilidade. Não só alimentar, mas de tudo, do reaproveitamento de água, do reaproveitamento dos materiais da construção civil. Então, hoje em dia, está se criando uma consciência ecológica em torno da sustentabilidade. E isso também chegou na gastronomia. Pode passar, Renato. Nós temos vários tipos de gastronomia. A gastronomia tradicional, que é essa gastronomia raiz, que a gente vê as receitas passando de mãe para filha, de vó para filha, e assim sucessivamente dentro da nossa família. Aquele caderno de receitas amarelado, que a avó deixa para a neta, e a gente vai copiando, pega uma receita de uma tia. Essa é a gastronomia raiz, né? A gastronomia que representa afetivamente cada um de nós, a gastronomia que a gente faz dentro da nossa casa. Tem a gastronomia contemporânea, que já é uma gastronomia mais limpa, que procura apurar mais as técnicas, que preza um pouco pelo aspecto visual, que é a gastronomia já que você vai encontrar nos restaurantes. A molecular, que ela faz uso das técnicas da indústria dentro de uma cozinha convencional. Quando você pega uma azeitona e transforma ela em pó, você faz pó de azeitona. Ou então você faz um espaguete de manga, você transforma azeite de oliva em caviar, usando HH. São técnicas, e isso é usado na indústria química, você traz para dentro da cozinha. Essa é a gastronomia molecular. E a alta gastronomia, que são desses restaurantes muito caros, estrela Michelin, que ele contempla toda uma experiência. Lá começa desde que você chega na porta do restaurante. Não é só o prato, não é só a comida. É o aromatizador de ambiente que é colocado para você sentir o cheiro. O prato vem na temperatura tal, harmonizado com o vinho. Então, são experiências gastronômicas muito caras. Assim, você paga um absurdo para ter realmente uma coisa que você vai levar para o resto da vida, aquele momento, né? Próximo. E agora a gente vai partir de verdade para a história da gastronomia, desde os primórdios da civilização, né? Quando o homem da época das cavernas, que ele era um homem coletor. O homem começou se alimentando do que a natureza provinha, do que ele encontrava, das frutas, da caça, mas ele não tinha uma moradia fixa, ele era nômade, ele ia pegando o que a natureza fornecia, né? Era um homem caçador, era um homem que comia única e exclusivamente para a sobrevivência. A alimentação dele era só para não morrer de fome. Com o tempo, foi passando, ele começou a ter domínio do fogo. Porque como é que ele tinha contato com o fogo? Quando caía um raio, que tinha um incêndio, ele via o fogo, mas ele não tinha domínio, ele não sabia manter. E depois ele descobriu que fazendo o atrito das pedras com faísca, ele podia ter o fogo e ele conseguiu dominar. Quando ele conseguiu dominar o fogo, já foi um avanço. Aí ele pôde o quê? Ele pôde ter outro tipo de alimentação. Ele começou a não comer apenas o cru. Antes ele só estava comendo cru. Verduras, frutas, animais. O peixe era cru que ele comia, porque ele não tinha fogo. Agora não. Já houve uma introdução de uma outra textura na alimentação dele, que é a textura do alimento depois de aquecido, do alimento depois de assado, né? E também ele houve a chance dele poder trabalhar com animais maiores,
Se ele tinha um fogo, ele poderia cozinhar uma peça de carne maior, que antes ele não conseguia fazer. E como ele tinha mais alimento, ele passou a dividir. Então começaram a surgir os pequenos agrupamentos. O homem deixou de ser tão solitário e começou a surgir os primeiros agrupamentos. Seria a primeira ideia de sociedade, aquela sociedade bem primata, sempre ao redor do alimento. O que foi que aconteceu? Aqui uma sociedade pequena, ali outra sociedade pequena, e eles começaram a trocar alimentos. O que tinha de um, que sobrava aqui, esse alimento aqui sobrou dessa sociedade, ali sobrava do outro grupo, eles começaram a trocar. Já saiu daí um escambo. E como eles já não precisavam mais caçar, porque eles já tinham fogo, eles já tinham um alimento mais fácil, eles começaram a perder a questão do nômade, eles já ficaram mais fixos. Começou-se a agricultura. Porque jogando uma semente, ele comia, jogava uma semente, começou, dali se descobriu que nascia alguma coisa. Antes ele não sabia, mas ele estava paradinho ali comendo, e ele jogou a semente e começou a nascer. Então daí se descobriu a agricultura. E ele foi ficando mais fixo naquele pedaço de terra que ele estava já. Vanessa, é o barulho do grilo que você está ouvindo. É porque aqui na minha casa tem muito grilo. Eu estou toda trancada aqui para não atrapalhar vocês, mas é porque aqui tem muito grilo mesmo. Se é esse barulho estranho que você está ouvindo, é porque é grilo. Desculpa, professora, mas eu estava imaginando aqui, falei, gente, parece um grilo. Desculpa. Não, eu que peço desculpa, não parece, é grilo mesmo. Eu estou toda trancada aqui. Se eu abrir a porta, vocês vão escutar uma sinfonia de grilo lá fora. Mas tá dando para escutar o que eu estou falando? Tá sim, tá sim. Pronto. Então, como eu falei para vocês, cada grupo começou a produzir com a agricultura, começou a ter os seus animais, ele começou a domesticar animais, ele começou a criar. E aquele excedente que não lhe servia, ele trocava com outro grupo. Daí veio o escambo, e o que foi que aconteceu? O alimento virou uma moeda. O alimento é uma moeda de troca. Eles não tinham dinheiro, mas o alimento era uma coisa tão importante que eles conseguiam fazer daquilo uma moeda de troca, sem saber, né, que era uma moeda de troca. E a partir dali, quando eles começaram a provar novos sabores, aquela carne assada, o alimento deixou de ser só para sobrevivência, porque você começa a inserir na sua alimentação novas texturas, novos aromas. Quando a gente começa a assar uma carne, que começa aquela reação, que a carne fica caramelizada, o aroma que levanta é totalmente diferente de você comer uma carne crua sem nada. Então, a partir daquele momento, que o homem teve acesso ao fogo, que ele já pôde cozinhar, que ele já pôde assar, tudo começa a mudar. Já não é mais só alimentação para sobrevivência. Ele começa a sentir prazer ao se alimentar. Daí começam as civilizações egípcia, grega, principalmente desenvolvida ali no leito do rio Nilo, a questão da crescente fértil. Era um leito que era muito abundante, tudo que se plantava dava. Então, houve uma grande variedade de alimentação. José, é barulho de grilo. É barulho de grilo. Houve uma grande variedade de alimentos ali nas margens do rio Nilo, porque tinha muita água, era muito abundante, tudo que se plantava dava. Então, a alimentação passou a ser mais variada. Começa a surgir, então, a escrita, né? As cidades já não são mais grupos, já estão mais organizados. E eles são politeístas, a gente sabe, né? Os egípcios, eles adoravam vários deuses. Deus Sol, Deus Lua, não eram como a gente, não eram cristãos. E o alimento era tão importante para eles que eles faziam grandes banquetes
para poder oferecer a essas divindades. Tinha o banquete do Deus Sol, o banquete da deusa Lua, né? Então, para você ver como o alimento sempre foi colocado em primeiro lugar, né? Porque a gente pensa, até hoje em dia, a gente vai fazer uma reunião na nossa casa, reunir com os amigos, reunir no trabalho. A primeira coisa que a gente fala, vamos comer o quê? Vamos fazer o quê? Quem é que vai trazer o quê? Tudo gira ao redor do alimento. Tudo gira ao redor do que a gente vai comer, do que a gente vai beber. E sempre foi assim. Se você olhar lá para trás, sempre foi assim. Lá nos tempos antigos, sempre foi assim. Com esse crescimento das civilizações, né, ao longo do Rio Nilo, começam a surgir as tabernas. O que eram as tabernas? Eram os estabelecimentos que ficavam na beira das estradas, né, que ofereciam caldo para as pessoas, para os transeuntes, para os viajantes que precisavam tomar um caldo, se alimentar, descansar. Quem tomava de conta das tabernas eram sempre as mulheres, as taberneiras. E futuramente as tabernas deram origem ao quê? Aos restaurantes, né? Então a taberna foi a primeira ideia que se teve de restaurante. Começou aí. Pode passar, Renato. O primeiro cereal, o mais importante, né, foi o trigo, e o mais abundante. Não, a gente sempre pensa no trigo, a gente só pensa no pão, mas ele nem pão era. O trigo, quando ele começou a ser cultivado lá no Egito, era feito uma papa. Cozinhava o trigo e eles comiam essa papa de trigo. E depois começou a ser assado. Aí um belo dia, alguém descobriu, deixando cair alguma coisa sobre essa massa que ia ser assada, deixou cair acidentalmente, a massa fermentou e virou pão. E assim surgiu o pão. E depois disso, o padeiro, que foi a primeira profissão que se tem notícia, foi a profissão de padeiro, né? O pão ficou tão importante, que os escravos que trabalhavam, que faziam as pirâmides, os trabalhadores, eles eram pagos com pão. Para vocês terem noção do quanto que o alimento representava para eles. Eles não eram pagos com dinheiro, eles eram pagos com pão e cerveja. Então, tudo girava em torno do alimento, né? Como isso era importante. Nessa época não se falava em dinheiro moeda, em dinheiro ouro, era só o pão. Talvez seja daí, né, Vanessa, a expressão ganhar o pão de cada dia. Como o pão é importante? A gente, quando fala do pão, a gente só remete à questão da Bíblia, né, da Santa Ceia, mas não, o pão é muito antigo, é bem mais antigo do que isso. Posteriormente começam a surgir as grandes navegações, né, as cruzadas e todo aquele intercâmbio de alimentos. Alimento da Ásia vai parar na Europa, da África vai parar na América, e alimentos que, por exemplo, o tomate. Os europeus não conheciam tomate. O tomate veio da América para a Europa. E quando o tomate chegou, eles pensavam que o tomate era venenoso. Mal sabiam, né, as maravilhas que dá para se fazer com tomate, o molho de tomate maravilhoso que hoje os italianos sabem fazer. Então, foi a partir das cruzadas que começou esse troca-troca, as especiarias, né? Como a gente sabe, quantas pessoas morreram, quantas guerras tiveram por causa das especiarias, e a gente até brinca, meu Deus do céu, tanta guerra, tanta confusão por causa de especiarias, e tem gente usando sazon para cozinhar, é até um pecado, né? A questão da canela, o açúcar, a Europa não conhecia açúcar. O açúcar veio da América. A Europa adoçava seus preparos com mel. Eles não sabiam nem o que era açúcar. O trigo sarraceno, e Antônio sabe, né? O valor do pão, já trabalhou como padeiro. Então, foi muito importante para que as pessoas tivessem acesso a essa alimentação mais variada, para que os alimentos se disseminassem, a questão das cruzadas, né? Já no século... Alguém falou?
Já no século XVIII, com a questão da Revolução Industrial, que tudo começa a mudar, a mulher passa a sair de casa, assumir uma jornada de trabalho também, as alimentações começam a mudar, são alimentações que precisam ser mais rápidas, porque todo mundo precisa trabalhar, o pai precisa trabalhar, a mãe também precisa trabalhar. Vem a questão também do iluminismo, que antigamente Deus era o foco de tudo. Com a entrada do iluminismo, o homem vira o foco. Então, o alimento, o fato de comer, me alimentar, é um prazer. Eu quero comer bem, eu quero passar bem. Então, o boom gastronômico é o iluminismo. O prato, ele passa a ser visto como uma obra de arte. Então, é quando a França se destaca, porque até então, os melhores cozinheiros são os italianos. A França, ela só vem surgir como baluarte da gastronomia depois do iluminismo, né? Com grandes nomes como Marie-Antoine Carême, que é o chefe dos chefes, Paul Bocuse, os irmãos Troagot, vários cozinheiros que se propuseram a levantar essa bandeira da gastronomia, né, catalogando técnicas e passando horas e horas, aprofundando a estética dos pratos. Foi isso que elevou a França a esse posto de ser o ponto-alvo da gastronomia mundial. Eles lutaram para que o alimento, o fato de você se sentar na mesa, fosse realmente uma experiência prazerosa, fosse uma experiência requintada. Não era só encher a barriga, precisava ter requinte, precisava ter glamour. Então, a estética estava acima de tudo, né? O alimento, ele passa a ser protagonista. Não é só, vou só comer porque eu preciso abastecer o meu corpo de energia. Não. Agora, o alimento vai brilhar. Foram isso que os franceses fizeram. E por isso eles saíram disparando na frente da questão da gastronomia. E trazendo para os dias atuais, o que é que o alimento representa? Tá dando fome, né, Germano? O que é que o alimento representa hoje para nós? Hoje nós temos uma corrida para a alimentação saudável. Cada vez mais, cada vez que se estuda, que você pega um artigo científico, você vê que nós somos frutos da nossa alimentação. O nosso corpo reflete a nossa alimentação. A nossa alimentação, ela é responsável pelo nosso sono, pelo nosso bem-estar, pela nossa disposição, pela nossa pele, pelo nosso cabelo. Então, cada vez mais, o alimento, ele é protagonista da nossa saúde. Então, está se buscando cada vez mais uma alimentação saudável, uma alimentação natural, uma alimentação sem conservantes. O lema de hoje é descascar mais e, como é que eles falam, meu Deus do céu? Abrir menos pacotes, né? Que você descasque mais frutas, que você descasque mais verduras. A alimentação saudável hoje, ela é a busca generalizada em todas as sociedades, porque nós sabemos o quanto ela é importante para a nossa saúde e para a nossa qualidade de vida. Mas não significa que a gastronomia deixa de brilhar por isso. Porque se pode fazer gastronomia, se pode contar histórias, mesmo tendo essa alimentação saudável. Próximo, Renato. Agora um pouquinho da história da alimentação brasileira, né? A gente sabe que o Brasil já existia muito antes da chegada dos colonizadores portugueses, que aqui estavam os índios, né? Que era chamado de Pindorama. Não tinha os portugueses para contar a história, mas a gente sabe que eles já estavam aqui. Os povos tupis e os povos guaranis, uns ficavam mais na parte litorânea, outros mais na parte central. Uns desenvolviam mais a questão da mandioca, outros desenvolviam mais a questão do milho, mas sempre
com alimentação embasada no carboidrato, né? Por quê? Porque carboidrato é açúcar, dá energia, eles precisavam disso, né? E quando os portugueses aqui chegaram, foi só o primeiro povo que começou a fazer essa fusão cultural. Eles chegaram, eles trouxeram, introduziram aqui o gado. Índio não se alimentava de gado. Ovinos, caprinos, doçaria. Índio não sabia nem o que era açúcar antes de os portugueses chegar aqui. Então, com esse primeiro contato, da mesma forma que eles ficaram maravilhados com a variedade que eles viram aqui de frutas, a abundância de coisas que, por ser um país tropical, que na Europa não tem essa fartura, né? Em que eles encontraram na própria natureza. Tem um livro que eu vou até pegar para poder passar para vocês, dos relatos, né, deles descrevendo as cartas que eles mandavam para a Europa, descrevendo a abundância, como eles ficavam impressionados com a variedade de coisas que tinha aqui, que eles nunca tinham vistos, e assim, tudo que você podia pegar com a mão. Então, chegaram os portugueses, já teve essa primeira fusão com os indígenas. Depois disso, veio o quê? A escravidão. Vieram os povos africanos, que vieram trazendo um traço de religiosidade muito forte. É uma gastronomia carregada na religiosidade. Eles trouxeram o dendê, eles trouxeram o quiabo, eles trouxeram o gengibre, porque eles faziam muitas oferendas para os seus orixás, né? Era o pessoal que veio de lá com a sua matriz religiosa muito forte, que não abriu mão disso, e que quando veio, somou aqui mais outra pontinha nessa miscigenação cultural, gastronômica aqui no Brasil. Posteriormente, já no século XVIII, XIX, quando se inicia o ciclo do café, vieram os imigrantes italianos, que também já vieram para somar mais outra cultura. Quer dizer, italianos, vieram também os árabes, que a gente sabe que tem muito imigrante árabe, vieram os japoneses. A maior comunidade japonesa fora do Japão é em São Paulo. Então, eu falo que vieram portugueses, vieram os escravos, porque são os que vieram em maior número. Mas o Brasil, ele vem imigrante de todo lugar. Então, aqui a miscigenação é muito grande. Se você chega em São Paulo, você pode comer o prato que você quiser, feito pela mão de um imigrante. Você vai encontrar um restaurante, porque tem para todos os gostos. Basta você procurar. Então, é muito forte essa questão da imigração e como isso influencia. Mas a nossa miscigenação, basicamente, ela tem 3 pontos fortes: o índio, o português e o negro. Foi o que ficou mais presente. E é até, inclusive, o que a gente apresenta de características, né? Se a gente for olhar na questão do censo. E os alimentos que ficaram bastante presentes na nossa alimentação por conta dessa fusão é o quê? É a mandioca, né, que a gente chama de macaxeira aqui no Nordeste, o milho, a banana, o coco, o dendê. São alimentos que são conhecidos de uma ponta a outra do país, fora as peculiaridades de cada região, que a gente sabe disso. Como eu acabei de falar, o Brasil é um país de dimensões continentais, onde cada região tem ali, vamos dizer, sua microcultura gastronômica, que muitas vezes você chega num lugar e tem um prato que você nunca viu, porque é típico, é característico daquele lugar, de tão grande que nós somos. Se você for num estado pequeno, num país pequeno, né, existem países que são do tamanho do Piauí, então é tudo muito pequenininho.
Todo mundo conhece todas as frutas, todo mundo conhece todos os pratos, porque é muito pequenininho, não é como a gente. Então, a gente precisa até conhecer primeiro a nossa cultura, as peculiaridades de cada lugar, para poder entender o nosso país, porque é muito grande. São muitas nuances, são muitas camadas de informação, de dizer como é que aquele prato surgiu, a história dele, não é? São características muito peculiares de cada região, que se a gente não pegar para estudar, você não sabe, porque realmente é muita coisa. Pode passar, Renato, próximo. E aqui, eu acho que a letra até ficou um pouco pequenininha. A gente tem cada estado e tem pratos característicos de cada lugar, né? Como, por exemplo, quando você fala na Bahia, automaticamente você remete ao acarajé. Quando você fala no Paraná, o pinhão, a força que o pinhão tem para eles fazem diversos pratos, tem a farofa do pinhão, tem sobremesa com pinhão. O Pernambuco, a questão do bolo de rolo, o bolo Souza Leão. O bolo Souza Leão, ele foi servido, inclusive, para Dom Pedro II e a Imperatriz Teresa Cristina. Foi um bolo criado no Pernambuco. Ele é patrimônio imaterial. Então, são coisas, são informações riquíssimas, são coisas, histórias belíssimas que você tem para contar, e que isso é muito importante e muito agregador quando se fala na questão do turismo, né, de determinado local, a importância de você saber isso, e que é muito importante para vocês saberem. Né, para vocês terem essa noção do quanto isso pode ser agregador na profissão de vocês. A questão, existe inclusive brigas, a questão do Baião de Dois, o pessoal do Ceará briga com o pessoal do Piauí, quem é que é o dono do Baião de Dois, existem pratos que existem briga, por onde é que foi criado, pela questão da representatividade. Não a carne de sol, onde foi que surgiu, quem foi que fez primeiro. Então, como que o alimento é tão importante, né? Que chega ao ponto das pessoas... Existe, inclusive, briga judicial por causa de prato, de autoria de prato. Como que é importante dentro da cultura, como que é importante dentro da representatividade de um povo. Pode passar ao próximo. Falando um pouco sobre as dietas. Existem dietas que são mundialmente conhecidas. Quando a gente fala em alimentos ultraprocessados, McDonald's, Subway, rosquinha, todo mundo pensa que é em Estados Unidos. Por quê? Porque é um país que é culturalmente conhecido pelos fast foods, por uma alimentação rápida, por uma alimentação não saudável, por uma alimentação rica em gordura, rica em sódio. Então, por mais que isso não seja uma coisa pré-determinada, né, a gente, quando fala na alimentação, nesse tipo de coisa, a gente já pensa logo nessa alimentação ocidental, a gente já pensa nos Estados Unidos, no que não é bom, no que não é saudável. Da mesma forma que você fala, a dieta europeia, a dieta mediterrânea, aí você já pensa logo em vegetais, em muito azeite de oliva, em frutos do mar. A Itália, que é banhada por todos os lados por mar Adriático, mar Mediterrâneo, então eles têm muito acesso a peixes. É uma dieta muito saudável, apesar de ter muito azeite de oliva, que a gente sabe que é uma gordura, mas é uma gordura saudável. E eles compensam não comendo outras coisas ruins, né? Porque tem muitos vegetais, é uma dieta super variada. Quando você fala em sushi, em sashimi, em lamen, em ramen, o que é que você pensa? Na dieta oriental, né? Em tofu, numa variedade de frutos do mar. Então, são dietas que a gente não pode dizer especificamente que está escrito no papel,
mas que na hora que a gente fala, de quem é que a gente lembra? São as dietas que a gente fala mundialmente conhecidas. Da mesma forma que o único país no mundo que se come feijão com arroz chama-se Brasil. Não existe nenhum outro país no mundo onde se consuma tanto arroz como o Brasil, a não ser a China e o Japão. Só nós. Não tem nenhum outro lugar que se consuma arroz como a gente. Só eles. Porque eles realmente têm a cultura do arroz, daquele pé de arroz alagado, naquelas plantações feitas nas montanhas. Eles têm a cultura do arroz. A China e o Japão. Mas a gente não. A nossa cultura é a do feijão com arroz. E só nós temos isso. E nenhum lugar outro do mundo que você for, você vai encontrar. Inclusive, é a combinação perfeita. Arroz e feijão. Inclusive, em qualquer outro lugar do mundo que você for procurar, você não vai encontrar em nenhum cardápio arroz com feijão. É uma grande dificuldade dos brasileiros que viajam para fora, para o exterior, que não são acostumados, não têm um paladar adaptável a viagens, porque quando a gente viaja, a gente precisa entender que a gente precisa conhecer a gastronomia local, aceitar a gastronomia local, viver a gastronomia local. Você não vai viajar achando que você vai comer a comidinha de casa, porque não vai. Então, às vezes, a pessoa é meio intolerante e chega num restaurante fora do Brasil e quer arroz com feijão e quer acompanhamento da sua carne e arroz, e não tem. Não precisa ir muito longe. Aqui na América do Sul, não tem arroz em nenhum cardápio. Quem já viajou, se algum de vocês já tiver tido a oportunidade de ir, sabe do que eu estou falando. Você pega um cardápio, tem batata frita, purê, tem batata brava, tem todos os tipos de batata como acompanhamento, mas não tem arroz. Não tem, porque só quem come arroz é a gente. Eles chamam a gente de chinês, porque não entendem como é que a gente come arroz todo dia, mas é porque é hábito cultural do brasileiro, inclusive aprovado por todas as nutricionistas, é a porção proteica perfeita diária é o arroz com feijão, com ovo, com a carne, mas é uma alimentação muito saudável, que inclusive já existem estudos que, por conta dessa questão da dieta mais saudável, muitas pessoas estão perdendo esse hábito e que já estão querendo reinserir na alimentação diária novamente o arroz com feijão, para vocês verem o tanto que ele é importante, né? Outro dia eu estava assistindo uma reportagem, a nutricionista falando que tanto se busca uma alimentação saudável que as pessoas estão deixando de mão e não está sendo passado para essas gerações mais novas a importância do arroz com feijão, do valor proteico, do valor nutricional que tem dentro da nossa dieta. Pode passar a próximo. E aqui são alguns tipos de dieta que eu acredito que a maioria de vocês conhece. Essas sim são dietas catalogadas, né? Que a gente sabe, a dieta vegetariana é uma dieta que não inclui nenhum tipo de alimento de origem animal. A dieta vegetariana, ela não aceita nem ovo e nem leite. Ela é só baseada em vegetais. A dieta vegana, ela não é nem só uma dieta. Quando a pessoa diz que ela é vegana, é um estilo de vida. Além dela não comer nada de origem animal, ela não usa produtos que são testados em animais, ela não usa um sapato de couro, ela não usa uma bota de couro. Veganismo, ele vai além da alimentação, ele é um estilo de vida. A dieta low carb, que é uma dieta onde se reduz drasticamente a quantidade de carboidratos, é aquela pessoa que quer perder peso. A dieta cetogênica, você pega os carboidratos da sua dieta e substitui por gordura.
É uma dieta que você tem até 70% de gordura. Então, o teu organismo, ao invés de pegar açúcar do carboidrato, ele vai pegar aquela gordura que você está ingerindo e tirar energia daquela gordura. O seu organismo entra em cetose. Por isso que o nome da dieta é cetogênica. Tem a dieta mediterrânea, como eu acabei de falar, que é essa dieta europeia que a gente fala, que ela é muito rica em vegetais, em frutos do mar, em peixes principalmente, azeite de oliva, muitos vegetais, é uma cozinha muito saudável, muito leve. A dieta DASH, que é uma dieta que já surgiu nos Estados Unidos no final da década de 90, devido à grande quantidade de pessoas obesas, hipertensas, jovens que já estavam com sua saúde completamente comprometidas. Foi uma dieta que surgiu lá, né, nos grandes hospitais, os médicos se reunindo. É uma dieta com baixo teor de sódio e gorduras, para ver se melhora a questão da saúde dessas pessoas. A questão do jejum intermitente, que é quando você passa horas e horas e horas sem se alimentar, para que o seu organismo use o que você já dispõe dentro de você para fazer o seu gasto energético e queime o que tem dentro de você. Também é para emagrecimento. São pessoas que passam 10 horas sem se alimentar, 12, 14, 16, tem gente que passa até 24 horas, né? Existem indicações, existem médico que condena, é uma questão muito polêmica, essa dieta do jejum intermitente, assim, às vezes a gente vê pessoas que emagrecem, eu mesmo conheço pessoas que emagreceram sensivelmente, né, que você encontra a pessoa, você se assusta, porque foi uma coisa mesmo abrupta, do dia para a noite. E eu perguntei, não, eu estou fazendo jejum intermitente. E eu me assustei, porque realmente é muito rápido. A pessoa emagrece muito rápido. Mas fica nauseado, fica com dor de cabeça, porque você para de se alimentar, praticamente. Acho que precisa ter uma recomendação médica, não sei se todo mundo pode fazer isso. E tem a dieta kosher, que é a dieta feita pelas pessoas da religião, são os judeus, né? Que é uma dieta muito saudável, é uma dieta que é muito variada, você pode comer carne de gado, você pode comer alguns peixes, você pode comer vegetais, mas não pode misturar carne com lácteos. O abate do animal, ele tem que ser feito supervisionado por um rabino. As ferramentas que você usa na parte láctea não podem misturar com as ferramentas de cozinha. Quando eu falo ferramentas, são os utensílios de cozinha. Não pode misturar com a parte de carne. Assim, são coisas bem sistemáticas, né? É uma dieta que ela é muito técnica, né? Muito cheia de regrinha, mas no frigir dos ovos é uma dieta muito saudável. As verduras são todas orgânicas, tudo muito fresco. Então, se a gente for pegar mesmo para pensar da questão nutricional, é uma dieta muito saudável. Só é uma dieta muito cara, porque tem essa questão que tem que ter inspeção do rabino, não pode comer porco, não pode comer camarão, não pode comer crustáceos, são só peixes escamosos, tem algumas restrições. Mas, em geral, é uma dieta muito saudável. E o que é que influencia? Pode falar, Monique. Professora, eu moro em Santa Catarina, né, temporariamente, até dezembro. Eu moro já há tempo aqui, tá? Sim. E tem um frigorífico aqui na cidade de Pouso Redondo, onde eu moro, que o abate deles é de acordo com a religião que a senhora acabou de falar, com os judeus. Eles abatem desse modo porque eles fazem exportação. E aí é todo nesse processo que a senhora acabou de falar. Eu achei interessante porque, assim, a gente pensa que abate todo jeito, né? Eles têm todo esse processo,
porque eles vendem para lá, sabe? Aí eles têm esse rabino que vem, tem guia, é tudo bem específico. É cheio de regras, tem um horário de abater, aí, não sei, parece que tem que ser de frente para o nascente, para o poente, é como eu estou dizendo, É bem desse jeito. é muito técnico, tanto é que é muito caro. A carne kosher, tipo, se, sei lá, vou botar preços hipotéticos, se você vai comprar, digamos, um colchão mole, o quilo, R$ 35, o colchão mole kosher vai ser R$ 50. É tudo muito mais caro por conta de tantas especificidades que precisa para ter esse alimento. Não pode misturar, é muito cheio de detalhes. Mas tem, às vezes você chega no supermercado e tem a etiquetinha na carne, alimento kosher. Pode falar, Marcos. Pois é, assim, e assim para o turismo, a questão da gastronomia é muito importante. Eu acho que o Peru tem se destacado muito, né? Investiu muito, o governo investiu muito na questão da culinária, da gastronomia, né? Do país, os pratos do país, enfim, que hoje é uma referência até onde eu li outro dia uma reportagem. E ontem, numa palestra também com um italiano, ele colocava isso, né? Que o Peru vem se destacando porque houve um investimento do governo nesse setor da economia para poder divulgar o país também, como cultura, como, enfim, né? E lá também tem algumas regras, por exemplo, aquele bicho que ele mata, acho que Anya, também tem essas regras, tem que ser da frente do sol, o corte tem que ser assim, assado. Então, dentro do nosso universo de turismólogos aqui, é um ponto importante para a gente compreender e trabalhar, né? Sim, é muito importante. Essa é até uma coisa que a gente vai falar na próxima aula, assim, a questão de vocês, turismólogos. Como é importante a questão da experiência gastronômica dentro do turismo, por exemplo, você viaja, passa não sei quanto tempo planejando, aquelas férias, pesquisa, vou fazer o passeio tal, quero conhecer não sei o quê, vi não sei o quê na internet, passa não sei quanto tempo sonhando com aquilo, mas na hora que chega no restaurante, a experiência é péssima, desastrosa. Pode ter certeza que quando a pessoa voltar, vai ser a primeira coisa que ela vai falar, vai falar mal do que aconteceu, porque o que fica é a lembrança do ruim, é impressionante. Ela vai se lembrar da parte boa, mas o que fica latente na mente dela é a parte ruim. Então, como é importante a questão do conhecimento do turismólogo, de saber para onde levar, a importância daquele lugar, da referência daquele lugar para o turismo, né? Porque, por exemplo, a Monique já acabou de falar, na cidade dela, com certeza, na cidade dela, tem um restaurante que o turista que for lá, ele não pode sair sem conhecer. Do mesmo jeito na sua, Marcos, e na de cada um de vocês. Toda cidade tem um restaurante, na minha cidade tem. Que se vier uma pessoa de fora e a pessoa me perguntar, Amanda, qual é o restaurante que fulano vem aqui e ele não pode deixar de conhecer, porque vai ser uma experiência assim, inesquecível. Vai ser bem atendido, o lugar é agradável, o clima é bom, os garçons são bons, tudo isso conta, é a experiência completa. Eu não estou falando só da comida, eu estou falando da experiência completa. Então, o turismólogo, ele sabe disso. Ele sabe onde é que tem isso. Entendeu? Todo lugar tem. Inclusive, essa é a nossa atividade. Toda cidade tem, de preferência, um lugar que represente historicamente essa cidade. Que traga um prato, um ingrediente. Por exemplo, na Bahia. Quando a gente fala em Bahia, qual é a primeira coisa que todo mundo lembra? O acarajé. Quando você fala em Minas, qual é a primeira coisa que você lembra de Minas Gerais? Os queijos.
todo lugar tem uma referência. Inclusive, alguns deles, o IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Arte, de Artes Nacionais, ele já reconhece alguns desses lugares. Por exemplo, as baianas, com os seus acarajés, elas são patrimônio histórico imaterial, reconhecido. Os doces, as doceiras de Pelotas, reconhecido. Os queijos de Minas, reconhecidos. E quem está em processo de reconhecimento agora é o tacacá do Pará. Então, é história. É uma história ali que você tem para contar para o seu turista. A partir daquele alimento, a partir daquela refeição, a partir daquela experiência. Ali tudo vai girar em torno daquele momento que ele está vivendo, que ele está consumindo alimento, ele está consumindo história, ele está consumindo cultura, é tudo junto. Então, a gastronomia, para o turismo, ela entra bem aí. E o turismólogo, ele tem que saber disso, da importância disso, e saber aproveitar. Isso. Justamente porque, como vocês moram em regiões específicas diferentes, cada um de vocês vai ter o que oferecer para o visitante de vocês. O torresmo também, né? Esse cravinho da Bahia eu não conheço, mas o torresmo de Minas é famoso. É verdade, Marcos. Então, a gente pode elencar aqui inúmeras coisas de cada lugar, né? Aqui no Piauí, as cidades têm coisas bem específicas, inclusive, que a gente pode elencar. Eu acredito que com vocês não seja diferente, né? Então, é uma riqueza cultural muito grande contada através da alimentação. Vocês viram aí, a gente fez um apanhado histórico da época do homem coletor, e o alimento lá, sempre presente e sempre representando muito. Sempre tendo papel de destaque na vida do homem. A cravo é uma bebida, né? Não conheço, vou pesquisar. E tem isso também, né, Moniz, falando que tem algumas comidas que são parecidas, que mudam de nome. Essa questão que eu falei, às vezes, é a briga da apropriação de quem criou, né? A questão do curau, da canjica, o creme de galinha, se eu não me engano, acho que é Cuiabá, que briga com Teresina pela questão do creme de galinha, né? Tem muito disso. Mas não importa quem criou, o que importa é o que representa para cada lugar, né? O que importa é você saber que quando a gente come aquilo ali, você pode estar no Japão, mas se você comer uma bomba lá no Japão, você vai estar se lembrando de Teresina, porque é a cara de Teresina, né? Se você estiver na Suíça e comer um acarajé, você vai se sentir na Bahia. É isso. É o que o alimento representa, é a história que o alimento traz por trás dele, né? E o último tópico que eu ia falar é a questão da influência na dieta. Vários fatores influenciam na dieta de uma pessoa, de uma família, mas, só um minutinho, Vanessa, mas existem 2 fatores que influenciam fortemente. O primeiro deles é a cultura. É a cultura da pessoa, é a história dela, é o que foi que ela viu desde pequena, o que foi que a mãe dela mostrou para ela o que era alimentação, o que foi que ela viu dentro da casa dela de alimentação. E o segundo fator que pesa muito no momento de se alimentar é a questão socioeconômica, né? São as escolhas que você faz dentro do supermercado quando você vai fazer suas compras, é a questão do valor. Então, isso termina pesando também no momento de escolher a alimentação. Pesa quando você vai fazer o seu supermercado para trazer para dentro da sua casa e quando você vai fazer suas escolhas na hora de um restaurante, escolher um restaurante, de fazer um passeio. O fator socioeconômico, ele também vai pesar. Acho que foi a Vanessa que levantou a mão. Oi, professora.
Aqui tem um pão onde eu moro que ele não tem em lugar nenhum, de nenhum lugar, que é o pão de cará. Aí a pessoa fala assim, o que é pão de cará? É tipo um pão de leite. Você vende na padaria. Então, assim, aqui, tu sobe para São Paulo, o pessoal lá não tem pão de cará. É só daqui. Toda padaria tem. Mas, assim, em outro lugar ninguém conhece. Quando eu fui pro Rio, até estranhei. Falei, era um pão de cará. Eu falei, o que é pão de cará? O que é isso? Tá louca? Né? Tanto é que tem uma deputada que ela tá fazendo esses trâmites, né, para tornar patrimônio, né? Enfim. Aham, É uma pelo coisa IFAM. muito, muito aqui da região, né? Então, quem Aham. é de outra região, realmente não tem, até mesmo aqui dentro do estado. Isso é importantíssimo. E isso é importante, principalmente quando é uma coisa bem específica, como você está falando desse pão, de ser reconhecido ali. A gente também teve um problema danado com a questão da cajuína aqui no Piauí, que estavam querendo se apropriar, o pessoal do Ceará também foi outra briga judicial. Como é importante, né? Essa questão de você lutar para poder ter isso reconhecido. Né? Muito, muito importante para a questão do patrimônio histórico não material. Pode falar, Monique. Professora, é Moniege, é bem nordestino mesmo, viu? Moniege, desculpa. A Vanessa falou do pão de cará, né? Eu estou aqui no Google pesquisando pão de cará, porque aqui tem pão de inhame e milho. É um pão mesmo, um pão único. Eu não tenho pão em casa, tá? Mas ele é um pão assim quadrado. Ele é feito de milho e quando ele é bem, os nutricionistas passam para as dietas, né, do povo aqui. E ele é umas fatias bem fininha assim, sabe? Aí ele é de milho, cará, batata, não sei o que, não sei o quê. Só que eu, como nordestina, eu nunca vi em outro canto. Eu só vi aqui mesmo. Aí quando a Vanessa falou, eu fiz, poxa, mas será que é o mesmo pão? E o dela parece muito pão francês. Aham. Eu ia dizer isso, Vanessa, na próxima aula eu vou comprar um pão para Moniege, mostrar. eu me comprometo, na próxima aula eu vou comprar um na padaria, eu quase não como pão, né? Mas eu vou comprar um e eu abro a câmera aqui e mostro para ver como é que é. Ô, professora, eu pensei que ela ia se comprometer em mandar para a gente. Mas é que não Eu também fiquei nessa esperança de provar. Mas junto com a Vanessa, na próxima aula eu vou comprar o pão para vocês olharem como ele é, sabe? É um pão bem gostoso. O povo aqui tem mania de comer com nata. É de dieta, mas come com nata, com mel. Eles chamam mumu, que é aqueles doces em lata. Doce em lata não, aqueles doces. Eles chamam de mumu, geleia, eles chamam de mumu, sabe assim? Eu digo, gente, lá no Nordeste a gente come isso como sobremesa, pelo amor de Deus, não passa no pão, não. E eles passam no pão. Salame, aqueles comem demais. E tem outra coisinha lá que eles comem, sabe? Eles, assim, eu vim morar aqui, eu gosto de cozinhar, mas eu vim morar aqui e aprendi muito sobre valorização do alimento, que até uma aluna nossa agora falou, uma colega falou que ela se expressa pelo amor pela cozinha, né? Ela gosta de cozinhar para os colegas. E isso eu aprendi aqui. É tanto que tem uma sobremesa aqui que eu sou apaixonada, que eu nunca vi em cantinho, que é Chico Balanceado. Chico Balanceado. Eu amei. O marreco, né? Que aqueles comem muito marreco. E eu não sei se a senhora já comeu. Tem o strudel, que é muito gostoso também. Strudel de maçã. Eu comi de maçã. A senhora, eu como de queijinho. Ai, peraí, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Peraí. Já vi que vai sair muita receita boa dessa aula. Professora, já que esperando a Munhege, assim, essa cultura gastronômica, culinária é muito interessante, de fato, para a história. Eu gosto muito. Já, Munhege. Eu gosto muito desse setor da vida, né? Muito mesmo. Né? Inclusive, gosto muito de cozinhar, mas quando você anda um pouco e você vive em outros lugares ou vai para outro lugar, é complicado. Por exemplo, eu fui para um lugar onde se comia batata de manhã, de tarde, de madrugada. O que nós comemos de arroz, eles comem de batata. E vem duas batatas grandes e uma carne sem nenhum tempero, você tem que botar. Eu sofri um bocado naqueles dias lá, sabe? Que Sim. 15 dias comendo batata. Oh, meu Deus.
Aqui na Oi? América do Sul, se você for Uruguai, Argentina, Chile, tudo é assim, lá não tem arroz, não. Os acompanhamentos sempre são batata, purê, batata doce, não tem arroz em nenhum cardápio que você procurar. E lá, quando o brasileiro pede arroz, eles ficam brincando, chamando a gente de chinu, que é chinês, porque eles dizem que a gente come arroz igual chinês. Que lá não se, lá arroz se você come. Quando você faz um guisado em casa, uma carne guisada, lentilha, guisado de lentilha em casa, você come arroz. Mas na rua, no restaurante, não tem arroz para vender. Só para finalizar, eu vou mostrar uma comida a vocês. Vocês acham que isso é o quê? Ele está congelado, tá? Parece Bom, um pastelzinho. com certeza não é beiju, né? Não, eu não sei. É Isso daqui... risole? Hã? Risole? É quase parecido. O nome disso é pirogue, tá? E ele dentro, o recheio dele é queijinho. E ele tem a gente não pode descongelar ele total, ele está congelado, não pode descongelar total, e tem todo um processo para você fazê-lo. E aí, ele é eu só esqueci a nacionalidade, mas eu vou perguntar ao rapaz que me deu. Ele é bem gostoso, mas a massa lembra a massa de lasanha, tá? Mas o nome disso é pirogue. Então, para mim, isso é pastel de queijinho. É só passando a ver. Por isso eu disse que tem coisas assim parecidas. Por exemplo, para mim, a polenta é o xerém. Para mim. Eu digo, gente, isso é xerém no Nordeste. E eles comem aqui parecido com a gente. Uns comem com leite, com açúcar, outros comem com peixe frito. Mas eu não vejo diferença, né? Mas... Desculpa, tá? Só é para agregar. Semana que vem a gente vê o pão da Vanessa. Professora, seu microfone está desligado. Obrigada, Marcos. Eu acho que a nacionalidade desse salgadinho, Moniege, ele é croata, alguma coisa assim. Eu lembro de ter visto, eu lembro vagamente. Então, gente, a introdução era essa. Espero que vocês tenham gostado, que tenha dado para pegar alguma coisa. As atividades que a gente vai fazer hoje já caminha, já acabou. Eu quero explicar agora para vocês. A primeira atividade eu quero que vocês me digam todas as atividades, as duas, eu quero com foto e com texto. São atividades individuais, não precisa fazer um texto grande, não precisa fazer nada demais. Faça um texto resumindo, tá? Não precisa escrever muito, eu só quero que vocês sejam objetivos. A primeira atividade. Diga, Gerlan. Professora, boa noite. Boa noite. Você vai disponibilizar lá essas atividades no sistema, porque eu olhei agora há pouco e não está no sistema. Vai ficar no sistema. E também a atividade e o fórum e os slides. Isso é porque os fóruns também eu li agora há pouco e lá só tem um quiz, não tem falando o que realmente que você quer. Não, mas vai ficar uma atividade, um fórum e os slides. Vai tudo para o sistema. Ok. Viu? Tá bom? Mas qualquer dúvida você pode perguntar, tá bom? A primeira, eu quero que vocês me descrevam como acabou de ser falado, a questão do pão de cará. É um alimento, pode ser um produto, pode ser uma bebida, mas que seja uma coisa bem característica do local onde vocês moram. Uma coisa que remeta especificamente a esse local. Todo lugar tem. Pode ser um doce, uma sobremesa, um prato quente, não importa. Pode ser, pronto, pão de cará, mas tem que ser específico
do lugar onde vocês moram. Diga, José. Professora, no caso, se eu fosse fazer a minha atividade relacionada à cajuína, eu teria que tirar a foto da cajuína e fazer a descrição. Isso. Por que eu peço a foto? Porque, por exemplo, o seu colega que mora lá no Rio Grande do Sul não conhece a cajuína. Então, eu preciso da foto do produto. Tá certo? Ok. Pronto. Então, a foto do produto, do prato, tá bom? Uma foto bem nítida e a descrição do lado. Esse produto, assim, assim, assado, representa a minha região, por isso, assim, assado, eu quero o embasamento, eu quero o porquê, tá bom? Essa é a primeira atividade. Pronto, tá aí, a Vanessa não conhece cajuína, vai conhecer agora. Vanessa, minha mãe, minha mãe é piauiense, né? É o segundo casamento do meu avô. E o primeiro foi na Paraíba. E ficaram 3 filhos lá. E quando minha mãe foi conhecer os irmãos na Paraíba, ela levou cajuína para eles. E eles odiaram, nunca tinham visto cajuína na vida. E tomaram, assim, acharam uma coisa absurda, acharam um verdadeiro purgante, não suportaram. Você falou aí que não conhece, agora eu me lembrei dessa história. Vamos para a segunda atividade. A segunda atividade, a mesma coisa. Uma foto, um lugar na sua cidade que você, como turismólogo, vai levar o seu visitante. Porque aquele lugar representa a sua cidade. É um restaurante de cultura raiz. Aquele lugar, o seu cliente, o seu turista, o seu visitante vai se sentar, vai comer e vai ter uma verdadeira experiência gastronômica da sua cidade. Vai sair de lá sabendo que conheceu a comida da sua cidade. Tá certo? A mesma coisa, uma foto, pode botar a foto do restaurante, pode ser a fachada do restaurante, pode ser uma foto do prato que esse restaurante serve, não tem problema. Diga, José. Professora, eu sou condutor de visitante no Parque Estadual Cânion do Rio Poti, levo bastante turistas para se alimentar no restaurante da Dona Leni, que fica na zona rural. Eu posso fazer esse trabalho também em volta da zona rural ou tem que ser diretamente na cidade? Não, pode ser onde você quiser. Não é lá que o turista vai ter uma experiência do Cânion do Poti, comendo Pois é lá, pois não tem. Eu não estou pedindo para você me levar num restaurante 5 estrelas. Eu quero um restaurante que represente a sua cidade. Pode ser na beira da estrada, mas é a experiência gastronômica da sua cidade. Ainda vou tirar a foto ainda da famosa Maria Isabel de capote dela no fogo a lenha. Pois pronto, perfeito. É exatamente isso que eu quero. Eu quero uma coisa raiz, a gastronomia local do lugar onde você mora. Tá bom? Tá bom, professora. Muito obrigado. Bom, comida mais raiz é da minha mãe, mas ela não trabalha no setor, não. Essa não vale. Mais alguma dúvida, gente? Deixa eu fazer só uma pergunta. Aquele Guaraná de Jesus é de onde? É do Maranhão. Maranhão. Aquela coisa horrível. É do Maranhão. De fato, é horrível aqui. É o famoso estaminho. Vocês foram falar isso por maranhense, eles até morrem. Ave Maria. Ele é muito doce. É patrimônio cultural. A história do Guaraná Jesus é que era um remédio. Foi feito dentro de uma botica, dentro de uma farmácia. Era para ser um remédio. Ele é feito à base de anis e erva doce. Dali surgiu o Guaraná Jesus. E a fórmula é uma fórmula secreta, que ninguém sabe, assim como a fórmula da Coca-Cola. E para você ter noção, Moniege, no Maranhão se vende tanto Guaraná Jesus, que a Coca-Cola comprou a fábrica do Guaraná Jesus, porque era concorrente direto da Coca-Cola. Professora, o meu marido é caminhoneiro. E eu fiz ele trazer o Guaraná Jesus e o Dolly, porque para mim o Dolly é patrimônio de São Paulo. Eu fiquei apaixonada pelo Dolly.
O dólar, a Guaraná, tá? Eu achei maravilhoso, porque eu sou apaixonada por Guaraná Antártica. E o dólar, para mim, foi maravilhoso. Já o Guaraná de Jesus, eu achei docinho demais, entendeu? Ele tem que ser E tomado a muito. cajuína eu amo. Ele Pois tem que é, ser tomado igual. muito gelado, porque ele é muito doce. Se ele estiver quente, ele se torna enjoativo. Então, o Jesus é igual, como você colocou, a Coca-Cola. A Coca-Cola iniciou como xarope, né? Muniz, tem uma pesquisa que saiu alguns anos atrás, onde as crianças se assustavam com aquela garrafinha Dolly, que trouxe muitos traumas para algumas crianças. Saiu alguns anos atrás, eu li, eu sempre gosto de ler algumas coisas, inclusive aquilo que, entre aspas, não é tão útil. Diz que as crianças se assustavam, tiveram problema por causa da garrafinha Dolly. Por isso eu acho que ela sumiu um pouco da mídia. Mas o Guaraná é gostoso, sem frescura, é muito gostoso. Aqui Diga, nunca sumiu da Ângela. mídia, não. Diga, Ângela. Diga, Ângela. Oi, tá me ouvindo? Estou ouvindo, diga. Porque eu moro no interior, né? E aqui não conheço nenhum local assim que tem. Só tem uma pizzaria, eu posso falar sobre. Pode, não tem nenhum restaurante, não tem nenhuma casa de Não, porque aqui é o doce. interiorzão mesmo. Tá Porque certo. lá, eu tô falando, Balneário, lá chega, tem muita gente, né? Tem muita gente de fora. Mas porque onde eu moro é o interiorzão mesmo, não tem esse negócio, não. Um lugar assim que a gente diga, a gente tem alguém que vai para comer lá? Não tem. Pois, Eu pois, moro no fa- Nordeste. pois faça desse que você está Pois tá falando. bom, Faça, obrigada. viu? Tá Nada. bom. Teve outra pessoa que levantou a mão. Um rapaz. Mais alguém, gente? Pode falar, Luiz. Professora, é porque eu amo cajuína, eu sou nordestino. Mas tem outras coisas que eu não conheço, ainda vou conhecer ainda, em breve, né? Tem Sim. como no caso desse, não sei se é um pão, que a minha mãe, a mão de Ege, parece que mostrou, né? Eu esqueci até o nome que ela falou aí, eu ainda vou conhecer ele. Tem várias coisas que eu não conheço não, ainda vou ter que experimentar. Vem-se embora, tá na Oktober, vem-se embora beber chopp. Luiz, eu costumo dizer que o maior propulsor do ser humano é a curiosidade. Quando a gente é curioso, a gente aprende tudo, porque a gente vai atrás, a gente pesquisa, entendeu? Então, sorte das pessoas que são curiosas e que têm essa ânsia de querer aprender. Hoje você conhece a cajuína, agora você conheceu o pão da Muniege, e você vai conhecer muitas outras coisas, entendeu? Basta você pesquisar, basta você querer. Tudo é uma questão de tempo. Se oportunize a aprender, que você vai conhecer muitas outras coisas. Eu gosto muito de viajar. Todas as vezes que eu vou viajar, as minhas viagens, eu pesquiso tudo sozinha. Tudo. Eu não vou por agência, eu vou só. E eu costumo sempre pesquisar a gastronomia local. O que é típico daquele lugar? Eu não posso ir naquele lugar sem deixar de provar isso, 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 isso. Eu faço a listinha. Então, quando eu chego no lugar, eu já sei o que é que eu vou comer, onde eu vou comer, que horas eu vou comer. Porque eu preciso ter aquela referência daquele local. Para dizer, eu fui lá no Chile, eu provei a torta 3 leites, eu comi isso e eu bebi isso. A minha referência da gastronomia local. Então, é isso que cada um de vocês vai poder fazer com relação ao local que mora. Tá certo? Pode falar, Wilson. Oi, professor, boa noite, tudo Boa bem? noite. Igual, eu sou mineiro, conheço o pãozinho de queijo, o queijinho lá de Minas. Vivi muitos anos no Mato Grosso, também conheço bastante da cultura de lá. E minha mãe era cozinheira de mão cheia, sabe? E aí a gente lá fazia muito o angu com galinha caipira, né? A galinha caipira com piqui, Sim. com açafrão, aquela galinha bem amarelada, assim, bem recheada, assim. Então, era uma experiência, assim,
comidas que me marcou muito a minha vida, da minha época, né? Por onde eu passei no Mato Grosso, se fazia muito isso. E agora eu estou em Bom Jesus, no Piauí. E estou caçando aqui, você pediu um restaurante, eu estou caçando aqui na cabeça um restaurante referência daqui, com a comida específica daqui, né? Para ver se eu acho para poder postar. Pergunte, você está aí a trabalho? Não, eu moro aqui já tem 12 anos. É porque, assim, aqui o único restaurante que eu tenho certeza aqui, que tem comida específica, é o Bode Assado. Esse é um restaurante que eu sei que ele é bem específico de comida nordestina, né? Bode é a cara do Piauí. Isso, aqui em Bom Jesus tem esse bode assado. Porque o que mais se visita aqui, geralmente veio de fora, é cultura de fora, né? Que é churrasco, né? É pizzaria. Então não é uma cultura bem local, né? Mas é os que mais se destacam aqui. Pois é, mas aí é que tá. A gente não está procurando destaque. A gente quer saber o que é que representa o local. Aqui também tem interessante que eu acho, né? A forma, igual tem um Rancho Estrela que faz a carne assada, e tem alguns outros aqui que faz a mesma carne assada, mas não é aquele jeito tradicional do gaúcho, né? É um cheio de temperos diferentes, tudo totalmente diferente. Até a cor da comida muda bastante, mas serve o mesmo prato, carne assada, picanha, tudo, cada um do seu jeito de servir. Para você ver como a influência da imigração já se nota. Por exemplo, na região sul do Piauí, Gilboés, Corrente, tem muita gente do sul do Brasil que veio por causa da plantação de soja, né? Aqui se destaca, né? Que aqui é o polo da soja, é aqui Bom Jesus. Isso, Bom Jesus. Então, aí você já vê o pessoal buscando o churrasco gaúcho. Por quê? Porque eles são lá do sul. Eles querem o churrasco à maneira deles. E aqui o nosso churrasco não é o churrasco gaúcho. Não, então, é diferente. Então, veja só como é importante isso. Porque eles já querem trazer isso por conta das raízes, porque sente falta, porque representa a casa, representa o que eles deixaram para trás. Isso. Então, com certeza, um deles vai abrir aí, ou se já não tiver aberto, um restaurante, um restaurante com os cortes que eles gostam de comer, assados da maneira que eles gostam de comer, porque isso é afetividade, né? É representatividade, é trazer um pouco da história deles para perto deles. Até interessante a questão dos gaúchos, que onde eles, por exemplo, eu vivia no Mato Grosso, e lá é muito forte a cultura gaúcha. A região de Nova Chavantina, Água Boa, Barra do Garças, né, no leste de Mato Grosso. Então é muito forte, Primavera do Leste. Então eles muito assim, se destaca bastante essa tradição do churrasco gaúcho, costelão, todas as comidas típicas do gaúcho, né? Então tem aquelas festonas enormes, absurdas de grande, que eles são exagerados para fazer comida. São. Né? É o churrasco fogo de chão, que a gente chama, né? Aquela costelona enorme em pé, do lado da brasa. Eles não gostam de fazer churrasco com 1 quilo de carne. Eles matam o boi, 2 boi, 3 boi, faz aquela... É desse jeito. Exatamente. Acho que foi o Frederico que perguntou aqui nas mensagens se podia ser foto da internet. Ô, Frederico, nossa atividade é tão pequenininha, tão rapidinha, custa nada tirar uma foto, né? Não fala da internet, não. Estou facilitando, é uma coisa bem simples. Vamos fazer direitinho. Vamos fazer uma coisa bem feita, tá bom? Essa é a minha experiência aí, que eu queria passar para vocês. Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma pergunta? Oi, professora. Meu nome é Edmar, sou do Polo de Esperantina. E uma coisa eu perguntar a você, é porque ele aqui falou, porque cada estado representa um tipo de culinária diferenciando uma da outra, né? O estado do Nordeste já é uma coisa diferente. O outro estado já representa a culinária mais tradicional, que a gente chama
a tradição, uma tradição que eles não quebram de jeito nenhum, né? Todo santo dia eles inventam, tem uma coisa diferente, né? Para poder nunca acabar aquela tradição. E a tradição do Piauí é diferente da tradição dos outros estados, porque no Piauí, a primeira coisa que quando você chega no Piauí, a primeira coisa que o pessoal diz é desse jeito aqui. A gente estava aqui no nosso estágio, aí tem um pessoal da consultoria, né? Que está fazendo projeto o turismo. Aí a primeira coisa que eles perguntaram, tinha uma mulher lá do restaurante, que ela está fazendo o curso, né, de culinária. Aí perguntaram, vem cá, o bode, carne de bode aqui, um bode para a gente comer, uma Maria Isabel de bode, com a pimentinha cheirosa, e a mulher diz assim, a gente faz. Ele diz assim, a galinha caipira ao molho pato, aí tem um deles diz assim, rapaz, é difícil, né, da gente encontrar isso. Aí ela diz, deixa ele assim, tem até o peixe também, tem um peixe que a gente faz ele com leite de coco, palmilha com, que a gente chama, que a gente tira no mato, o palmito com tudo dentro, e não precisa de jeito nenhum. E a gente pega o, como é que chama, a soja, e passa no liquidificador, tira o leite para ficar mais crocante ainda. Eu digo assim, é bom desse jeito, porque aqui também, no tempo que tem a festa do bode, que aqui tem a festa tradicional, eles faz o churrasco do bode, faz o suco do bode, faz o suco do bode, faz também o que a culinária, faz o que a gente come, meu Deus do céu, a pizza do bode, eles fazem de tudo do bode, eles fazem uma coisinha diferente, né? E também uma coisa que é tradição aqui em Batalha, que a gente compra, que é muito bom, é a tripa de porco torradinha com verdura dentro, né? E com aquela farinhazinha de puba. É gostoso, o pessoal compra, né? Que vem de fora para atrás, né? Aí estudou um colega meu que ele no Ceará, ele disse desse jeito assim, meu irmão, cadê a tripazinha torrada lá no Piauí? Eu vim dizer que tem, eu disse assim, rapaz, pois quando tu vir aqui, a gente tem para vocês. E aqui também tem a tradição da tapioca, né? Que vários tipos de tapioca eles fazem para a pessoa comer também. Tem o que a gente chama o manoê que eles colocam, que a gente chama tuba, eles passam a colocar rapadura, coloca queijo, coloca tudo e faz um tipo de um bolo que a gente come, né? E a semana passada, ali num curso que eu fiz de culinária, eu fiz um cuscuz. No cuscuz eu botei massa de milho, botei carne, botei leite de pacote, leite de pacote todinho, uma xícara completa de mel de italiana, e para não colocar açúcar, um pouco de sal e o requeijão, né? A gente misturou tudo, fizemos um cuscuz. Na hora lá, a mulher disse, a própria que estava, o próprio lá, que ele é profissional mesmo, que ele já é formado na área de gastronomia, ele dizia assim, vem cá, esse tipo de cuscuz aqui eu nunca tinha visto, não. Esse cuscuz aqui, ele é valorizado. Ele só tem, sabe aonde que eu já vi? Ele até disse o local, de assim, na França tem esse tipo de cuscuz aqui, uma coisa que eu aprendi, eu disse assim, não. Um dia eu estava assistindo Globo Rural, aí eu vi a mulher lá preparando, aí eu peguei, copiei tudinho, e dessa vez eu fiz, sim, eu fiz. Todo mundo achou gostoso. Aí a menina disse assim, me dá para mim a receita, eu fui dei para ela. Ela disse assim, olha, que eu vou fazer no meu restaurante. Aí tudo ela ligou para mim ontem, ela disse assim, ó, um cuscuz daquele, vendi por 400 contos para um pessoal que vieram da Inglaterra, que estavam visitando lá no Ceará, e eu fiz esse cuscuz, eles comeram com leite, café, e disse assim, meu Deus do céu,
como é que a gente aprende as coisas, os outros que ganham as custas da gente. Para você ver, Edmar, o tanto de coisas, às vezes é porque a gente não, nossa vida é tão corrida e a gente não observa, né? E a gente já está tão acostumado com a nossa cultura que a gente não vê quantos pratos nos representam. Quantos pratos você falou aí da sua cidade, da sua região, né? Então, não é só um. Existe uma variedade enorme de pratos de cada lugar, de alimentos de cada lugar. A gente já está habituado, já é normal. Eu não vou achar, não é comum para mim o que é comum para o Gerlan, o que é comum para a Vanessa, porque eles estão em outros lugares. Mas se a gente, cada um de nós, parar para pensar, a gente consegue elencar, a gente consegue fazer uma lista de pratos, de alimentos e de produtos que nos representam, que representam a nossa região. É com base nisso aí que eu pedi essa atividade, tá bom? Ah, professor, uma coisa também, porque aqui a gente come muito, sabe o que? Não tem a fava, não tem aquela fava zona branca e não tem ela preta, vermelha. Aqui a gente faz ela com toicinho, pé de porco, com tudo dentro, né? Faz uma panelada e depois a gente coloca leite de porco, aí mistura tudo, fica uma gostosura que só, né? Aí o pessoal pergunta, diz assim, aqui, né? O que é esse daqui? É feijão? Diz assim, não, aqui é a fava. É a favada. Ela hoje em dia, hoje em dia, assim, ó, este prato aqui no estado da Bahia é caro. Eu digo assim, rapaz, eu deixei assim, aqui é difícil, até da gente conseguir. Hoje em dia não está mais tradição do jeito que a gente tem a tradição, que a gente plantava tudo, a fava, né? Plantava também o que a gente chama aquele cará, que parece que parece uma batata, né? Hoje em dia é difícil da gente ver, porque hoje em dia o pessoal não quer mais plantar de jeito nenhum. Tem vezes que quebra a tradição, mas muitas vezes não quebra. Vanessa, eu vi aqui sua mensagem no chat. Eu já disponibilizei para o pessoal da informática as 3 unidades e todas as atividades. Eu vou entrar em contato com eles agora para saber por que não está postado lá. E vou ver com os tutores como é que eu faço para já enviar diretamente para vocês, tá bom? Porque isso já foi encaminhado há dias. Eu não sei realmente por que não foi postado, tá certo? Então, eu vou fazer o possível para resolver o quanto antes, tá bom? Tá, professora Amanda, é porque lá na coordenação mesmo, você vai só sinalizar que eles vão postar, tá bom? Aí os alunos têm um pouquinho de paciência para esperar, porque não é problema nem da professora e nem nosso, é da própria coordenação que vai pedir para o setor postar as atividades, tá certo? Pronto, obrigada, Gislene. Mais alguma dúvida, gente? Não, sim, desculpa, eu só sinalizei, porque se a gente não sinaliza, aí a professora não tem ciência, né? Foi só isso, eu sei que não é problema da Mas é muito bom, Vanessa. Eu só estou explicando, porque para ficar bem claro, não tem porque às vezes acontece do próprio sistema, aí o aluno pergunta para o tutor e o professor, porque está correto. Aí a gente está aqui explicando, porque muitas vezes é da coordenação, porque tem um setor específico que faz as postagens. É por isso que às vezes demora até a questão de mudança de data. Eu agradeço, Vanessa, a observação, porque se você não tivesse dito, a gente não tinha como saber, viu? Bom, espero que tenha contribuído, né? Que tenha despertado em vocês essa formiguinha do conhecimento aí na questão de agregar, de valorizar a questão da gastronomia dentro dessa experiência do turismo, da importância da gastronomia, como ela pode ser agregadora na profissão de vocês, tá bom? Eu não estou aqui para ensinar ninguém, nenhuma técnica culinária, nenhum prato, eu não preciso que vocês saibam de nada disso. Eu só preciso que vocês entendam o quanto é importante o turista conhecer a história daquele local e, juntamente com a história daquele local, ele ter uma experiência gastronômica inserida dentro dessa história.
tá? Ele não vale a pena para uma pessoa que está viajando, conhecendo um lugar novo, ela ir para lá para comer um McDonald's, gente, não vale a pena, não faz sentido. Ela tem que comer a cultura local. Quando ela come a cultura local, a gastronomia local, ela consome cultura, ela está vivendo cultura. E isso é muito importante. Isso agrega demais no que ela vai falar lá na frente, sobre o que ela viveu. Até para chamar outras pessoas para aquele mesmo destino, para despertar em outras pessoas. Eita, eu também quero conhecer, eu também quero provar. Tá certo? Desejo a vocês uma boa noite e estou curiosa para conhecer muitas coisas novas nessa atividade. Estou bastante curiosa, tenho certeza que vocês vão me trazer coisas que eu não conheço. Vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer na próxima aula, tá bom? Boa noite a todos, fiquem com Deus. Boa noite, professora. Até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Boa noite.